Provérbios capítulo 4, versículo 23. Esse é um texto bastante conhecido e nós vamos meditar um pouco em cima dele nesta noite. Diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse texto é maravilhoso. Sobretudo o que se deve guardar. Olha só. Tantas coisas nós podemos guardar, tantas coisas nós não precisamos, mas queremos guardar. Mas sobretudo o que se deve guardar, daquilo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Mas para guardar o nosso coração, nós precisamos entender o que é o nosso coração. Nós não estamos aqui falando do nosso coração órgão, a nosso órgão, né, que bate, que pulsa no nosso peito. Se bem que é muito importante nós guardarmos o nosso coração, tendo uma boa alimentação, fazendo exercício físico, fazendo a nossa parte para conservar o nosso templo do Espírito Santo. Mas não é desse coração que Salomão está falando aqui no capítulo 4 de Provérbios. Ele está falando de forma figurada do nosso espírito. E nós precisamos entender, e eu preciso fazer esse pano de fundo, que o nosso coração, nós como seres humanos, nós somos constituídos, né, de três partes, digamos assim. Então eu tenho o meu corpo físico, que é a parte do meu ser que se comunica com o mundo natural, né? Eu posso tocar nas coisas, ver as coisas, ouvir, sentir o cheiro. Esse é o nosso corpo físico. Depois nós temos a nossa alma, que é a sede das nossas emoções, é a nossa razão, são os nossos sentimentos. Nós estamos bem, ora não estamos bem. E nós temos o nosso espírito, que é a parte do nosso ser que se comunica com Deus. E a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se Deus é espírito, porque nós não o podemos ver, em primeiro lugar, antes de sermos seres racionais e físicos, nós somos seres espirituais. No entanto, que quando nós vamos participar de um velório, quando nós olhamos e temos a oportunidade de ver o corpo que está ali, sendo velado, o corpo permanece, mas já não há mais vida nele. E esta é a maior prova de que nós somos seres espirituais em primeiro lugar. E a Bíblia fala no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Então, o nosso coração, a parte do nosso ser que se comunica com Deus, ela independe da nossa mente e independe do nosso físico. E é isso que Salomão está dizendo. Sobre tudo o que vocês devem guardar, guardem o coração. E o que ele quer dizer aqui? Em guardar o coração. Sobre tudo que vocês devem guardar, guardem a capacidade de manter um relacionamento com Deus. Porque é daí, da intimidade com Deus, do relacionamento com Ele, que procedem o quê? As fontes da vida. As fontes da vida, elas não procedem das nossas satisfações naturais, daquilo que nós conseguimos alcançar com o nosso trabalho, com o nosso corpo físico. As fontes da vida, elas não procedem da nossa alma, de quando nós estamos bem ou não estamos bem, dos momentos felizes da nossa vida. As fontes da vida, elas procedem do nosso espírito.
do nosso ser espiritual, de quem nós somos em essência. E Salomão diz sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre o bem-estar, sobre o trabalho, sobre as buscas naturais, sobre tudo que vocês têm, sobre os relacionamentos, procurem guardar o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Agora nós entendemos o que é o coração, precisamos entender o que são fontes de vida. E quando eu meditava a respeito do que são as fontes da vida, a primeira imagem que me veio à mente era de um aniversário de criança. Talvez eu, por ocasião da Laura, né, eu e a Daiane, a gente tenha participado de muitos aniversários infantis ao longo dos anos. E quando a gente entra num salão de festas de crianças, é impressionante o excesso de vida que tem naquele lugar. Não é? Elas não dão bola para o calor, elas não dão bola se caem e se machucam, elas se levantam e continuam brincando. É uma correria, é uma gritaria para todos os lados, e os adultos ficam olhando e o comentário é quanta energia, né? Vamos deixar gastar essa energia. E é um excesso de vida. Então, as fontes da nossa vida, elas procedem do nosso coração. E eu anotei aqui o conceito do que é fonte. Fonte é o que dá origem a algo, ou é o princípio de alguma coisa. Origem, causa. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando nós fomos na nossa propriedade procurar um local para fazer uma cacimba. E eu sempre duvidava daquela técnica milenar, né, onde a gente pega uma forquilha de imbira, segura bem firme e vai procurando. E eu estava ali com um senhor que estava prestando um serviço para a gente ali com uma retroescavadeira, e ele pegou um pé de imbira e ele foi e ele disse, vamos cavar aqui porque aqui tem água. E eu olhei para ele e digo, eu não acredito. Será que esse negócio dá certo mesmo? E eu fui lá, catei uma forquilhinha de imbira verde, segurei com todas as minhas forças naquele galho, sem mexer, apertei a mão e fui indo. De repente, aquele negócio começou a torcer e apontar para baixo. Dito e feito, ele com a máquina, ele cavou e ele achou uma fonte de água. E numa região rural, a coisa mais importante, onde nós não temos um abastecimento como nós temos na cidade, é termos água. Um poço artesiano, uma cacimba. Mas uma fonte de água que não para de jorrar. E na nossa vida, a única fonte que não para de jorrar é o nosso espírito. Porque é através dele que Deus nos alimenta. É através dele que Deus fala conosco. E a Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Guarda a forma do teu relacionamento com Deus. Não abre mão de ter um tempo a sós com Ele. Não abre mão de crer nas promessas dele. Porque olha que interessante, o nosso corpo físico às vezes está bem, às vezes não. A nossa alma às vezes está bem, às vezes não. Às vezes estamos felizes, às vezes não. Mas o nosso espírito, a Bíblia diz que a carne é fraca, todavia o espírito está pronto. O nosso espírito ele não está à mercê das notícias, das situações que a nossa alma e o nosso corpo estão suscetíveis. O nosso espírito está pronto. E como que nós cultivamos um relacionamento com Deus? É separando um tempo com Ele. Lembram do tripé da vida espiritual saudável que eu disse para vocês? É uma vida de oração, de adoração e meditação na palavra. Isso é cultivar um relacionamento com Deus e guardar o nosso coração, porque é dele. É somente a partir desse ponto que as fontes da nossa vida vão começar a jorrar. Em João, no Evangelho de João, a Bíblia diz
que daqueles que creem em Deus, do seu interior fluirão rios de água viva. Da onde fluirão os rios de água viva? Das boas notícias do meu trabalho? Das alegrias que eu tenho nos relacionamentos com os meus familiares? Não. Os rios de água viva fluem do nosso interior e são resultado da nossa satisfação plena com Deus. Uma vez eu ouvi uma frase, sabe quando é que nós estaremos plenos na nossa vida? Quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. E para estarmos no centro da vontade de Deus, precisamos desenvolver um relacionamento com Ele. Eu trouxe duas imagens que eu quero mostrar para vocês. O nosso coração é o nosso lugar secreto. E quando eu meditava a respeito do lugar secreto, logo me veio à memória o tabernáculo de Moisés, lá na antiga aliança. Quando Deus institui o tabernáculo para Moisés construir, porque por causa do pecado de Adão, o relacionamento de Deus com o homem havia sido rompido. Mas Deus escolheu Moisés para voltar a habitar com o seu povo, porque o desejo de Deus sempre foi ter relacionamento com o povo. Então Deus deu uma série de instruções a Moisés e disse para ele, faça um tabernáculo. Quando tudo estava pronto, Deus então desceu com a sua presença na Arca da Aliança e passou a literalmente habitar no meio do seu povo. Essa primeira imagem é uma imagem de Moisés ungindo a Arão, que era o sumo sacerdote. Arão estava prestes a entrar no Santo dos Santos, que era um lugar secreto. O Santo dos Santos era o local onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar para oferecer sacrifícios a Deus em prol do povo, para que Deus perdoasse os pecados do povo por um ano. E essa imagem nos mostra o quanto aquilo era importante, o quanto aquele ritual era importante, o quanto de requisitos que se tinha, que precisavam ser cumpridos para que Deus aceitasse o sacrifício. Não era de qualquer forma que se entrava na presença de Deus. Então o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e lá oferecia o sacrifício a Deus. Essa outra imagem, ela é um corte do lugar santíssimo. Então vocês veem ali, onde está a Arca da Aliança, que tem uma coluna de fogo. A Shekinah, a presença de Deus, estava ali. Era um lugar secreto onde estava a presença de Deus. Cada detalhe precisava ser cuidadosamente revisado durante o sacrifício. O sumo sacerdote sabia da imensa responsabilidade que ele tinha nas mãos. Então ele fazia tudo com muito zelo, com muito cuidado, com muita seriedade, porque ele sabia que aquilo podia custar a sua vida. Da mesma forma que Deus havia separado esse tabernáculo para que o sumo sacerdote pudesse entrar e oferecer o sacrifício, e isso é uma tipologia da obra de Jesus Cristo, daquilo que ele fez na nova aliança. Porque em Jesus Cristo, agora, nós somos os templos, os tabernáculos da nova aliança. Nós somos os templos. Então, os sacrifícios não são mais literais, aonde o sumo sacerdote precisa oferecer o sacrifício de animal para que Deus aceite o perdão. Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, foi entregue. E por causa dele, hoje nós temos acesso àquele lugar santo, santíssimo, que é a presença de Deus. Por meio de Jesus, nós temos acesso à presença de Deus. Mas da mesma forma que no Antigo Testamento havia um tabernáculo, e ali havia essa série de critérios que precisavam ser preenchidos, nós também temos um lugar secreto.
Fazendo essa analogia do lugar santíssimo, nós também temos um lugar secreto. E esse lugar secreto, ele precisa ser cuidadosamente, em cada detalhe, ele precisa ser considerado, precisa ser cuidado, precisa ser preservado. Nós não podemos tratar o nosso relacionamento com Deus como algo qualquer. Nós precisamos manter a nossa vida com Deus em dia, porque é a partir desse relacionamento que procedem as fontes da vida. Se nós queremos usufruir e gozar de vida, e vida abundante que foi prometida por Jesus, nós temos que cuidar do nosso relacionamento com Deus. E da mesma forma que aqueles detalhes precisavam ser todos cuidados, preenchidos, feitos de uma forma excelente, na nossa vida da mesma forma. E nós temos uma série de situações na nossa vida que podem contaminar o nosso lugar secreto. Sabe? Brigas, pecados, distanciamento de Deus, situações que envenenam o nosso coração e nos afastam de Deus. Nós precisamos preservar esse lugar secreto. Sabe? O que afunda uma embarcação não é a água que está ao redor dela, mas é a água que está dentro dela. Um pequeno furo no casco de uma embarcação permite com que a água entre e leve aquela embarcação à ruína, ao naufrágio. Se não houver nenhum tipo de vazamento, nós podemos entender que toda a água ao redor, mesmo que hajam ondas, mesmo que hajam tempestades, mesmo que o barco esteja à deriva, ele não afunda, porque ele está preservado. Da mesma forma a nossa vida. Não é de fora que a vida vem, é de dentro que brota as fontes da vida. E é por isso que nós precisamos preservar o nosso lugar secreto. Cuidar do nosso lugar secreto. A chave é não deixar aquilo que está ao nosso redor entrar no nosso coração. Sabe quando a gente percebe duas pessoas discutindo e uma pessoa foi ofendida e a gente se compadece, chega perto e diz assim: não deixa cair para o teu coração. Deixa entrar num ouvido e sair no outro. São formas que a gente diz: não deixa isso afetar a tua vida, o teu relacionamento com Deus. Cuida do teu lugar secreto. O nosso coração é como um jardim. Imagina num dia quente desses e a gente não rega, a gente não cuida. O jardim da nossa vida vai esmorecer. Então, se nós queremos gozar de vida em todas as esferas da nossa jornada, nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus. Cuidar do nosso lugar secreto, porque é dele que procedem as fontes da vida. Eu gostaria de finalizar trazendo o exemplo de José. José do Egito. Um jovem que tinha, dentre todos os seus irmãos, a preferência por seu pai. No entanto, que seu pai deu a ele de presente uma túnica, causou inveja nos seus irmãos. E os seus irmãos, por ocasião dessa preferência que o pai tinha por José, acabaram vendendo José a um grupo de mercadores. Ele foi vendido como escravo, foi jogado num poço, foi levado como escravo para o Egito, onde ele trabalhou por muitos anos. E se há alguém nas Escrituras que teria todos os motivos para se voltar contra Deus e reclamar, esse era José. Mas mesmo diante das circunstâncias, ele não permitiu que aquilo que estava fora penetrasse no seu lugar secreto, afetasse o seu relacionamento com Deus. Pelo contrário, José foi fiel ao Senhor. Mesmo distante dos seus irmãos, mesmo distante do seu pai,
mesmo em uma condição onde ele estava sendo um escravo, mesmo numa condição completamente contrária àquilo que ele esperava, ele decidiu guardar o seu lugar secreto, o seu relacionamento com Deus. E quando eu disse no início desta mensagem que Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Nós precisamos só estar prontos. José é o maior exemplo, porque ele anoiteceu escravo no Egito e amanheceu governador daquela nação. Não porque ele era bom, mas porque ele era alguém temente ao Senhor, sabia o Deus em quem ele confiava e resolveu preservar o seu lugar secreto. Em nenhum momento ele se voltou contra Deus. Teremos tantos outros exemplos, como o exemplo de Jó, que foi acometido de diversas situações, tanto na sua alma, que o fez questionar a situação que ele se encontrava, quanto também no seu corpo físico, porque foi tomado de câncer da cabeça aos pés, mas em nenhum momento ele duvidou dos seus deuses. E Deus reverteu a sua situação, restituindo a ele o dobro daquilo que ele tinha. Talvez nós não estejamos gozando daquilo que nós gostaríamos da parte do Senhor. Mas nós precisamos, assim como esses grandes homens, como a Bíblia fala, do qual o mundo não é digno, olhar para a história desses homens e absorvermos a fidelidade deles para com Deus. Porque Deus, no momento certo, virou a chave e eles foram abençoados e entraram na plenitude daquilo que Deus tinha para a vida deles. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de celebrar um matrimônio e uma das coisas que me chamou a atenção foi em relação lá no casamento das bodas de Caná da Galileia, quando Jesus transformou a água em vinho. Naquele processo, Deus disse para os serventes, encham as talhas de pedra de água. E olha que legal. Os serventes pegaram as talhas eram de pedra, foram talhadas. Os serventes encheram ela de água. E Jesus transformou a água em vinho. O ato de transformar água em vinho e fazer o milagre pertence ao Senhor. Mas encher as talhas de água é nós que precisamos fazer. Preservar o nosso lugar secreto, o nosso relacionamento com Deus, é disciplina nossa. É tarefa nossa. Abrir as portas e fazer da forma como Ele acha e o melhor que Ele tem, isso é com Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos reunidos aqui. Nós estamos enchendo as nossas talhas de água. Quando Ele quiser, e porque Ele está perto, Ele vai transformar a água em vinho e o milagre será completo. A lição que nós precisamos guardar no nosso coração nessa noite é isso. Preservar o nosso lugar secreto. Lembrem-se do Antigo Testamento, de como aquele ritual era aguardado por todos, de como aquele ritual era necessário. Cada detalhe, a forma como era feito, o tempo de duração, até mesmo o grau de santificação do sumo sacerdote ao entrar, ao oferecer o sacrifício. É uma analogia para a nossa vida. Como nós estamos nos dedicando a uma vida com Deus. O quanto Ele quer se relacionar conosco e às vezes nós não correspondemos. Então, vamos guardar o nosso lugar secreto. Preservar a nossa vida. Vamos permear o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida.